fizemos. Quem acredita só nessa leitura da palavra, eu creio que Deus já falou muito conosco. Aleluia, Deus. Glória. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo em tempos sombrios, tempos assustadores, tempos que, se nós olharmos, tudo está apresentando a volta de Cristo. A apostasia praticamente já chegou na vida de muitos. Nós podemos ver que a maldade e a iniquidade reina. Nós podemos ver que, não lá no mundo, mas dentro da igreja, o amor já esfriou. E Jesus vai dizer em Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13, ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas eu me alegro, meus amados irmãos, que o versículo 13 diz: mas aquele que perseverar até ao fim, será o que, meus amados? Será salvo para a glória de Deus. Então nunca deixe a chama do Espírito Santo se apagar no seu coração, que o amor reine sobre as nossas vidas. E podemos ver, meus amados irmãos, de boca muitos amam, mas nas atitudes muitos negam o amor. Nós podemos ver que o esfriamento está grande no meio da igreja. Antigamente, meus amados irmãos, eu creio que o presbítero Eduardo acompanhou esta época, que as pessoas vinham para o culto, não era para receber o milagre, já era agradecido pela vitória que ele já tinha recebido. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, nós podemos ver que quando a igreja estava unida, reunida em um só propósito, em um só sentido, havia manifestação pura do Espírito Santo de Deus. Eu ainda creio que o mesmo Deus que agiu no passado é o mesmo que está aqui nesta noite. Eu ainda creio, meus amados irmãos, se os nossos corações estiverem cheios de amor, estiver cheio de misericórdia, cheio de compaixão, a graça de Deus vai abundar na nossa vida e nós seremos impactados com a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. E aqui, meus amados irmãos, a igreja primitiva ela foi vencedora, porque ela estava sempre envolvida em dois princípios bíblicos: a palavra e a oração. Eis uma pergunta para mim e para você: nós estamos envolvidos com a palavra e com a oração? É prioridade nas suas vidas, nas nossas vidas hoje, a palavra e a oração? Porque os dois andam juntos, não andam separados. Quem aqui já viu um passarinho voar só com a asa? Os irmãos já viram? Eu creio que não. Ele precisa das duas asas para poder voar. Trazendo para o mundo espiritual, se nós quisermos vencer as tribulações que estão aí neste mundo, se quisermos vencer as lutas, as aflições, as provas, se quiser manter a chama do amor do Espírito Santo vivo nos nossos corações, é através da palavra e da oração. Não tem para onde nós corremos. Um dos versículos que eu gosto muito, que está na palavra, em João 15, versículo 7. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiser e vos será feito. Quem ainda crê nisso? Aleluia, Deus. Nós cremos nisso nesta noite, meus amados. Mas olha só que Jesus, primeiramente, ele coloca em primeiro lugar o quê? A palavra. Mas junto com a palavra é o quê, irmão? A oração. Eu creio que discípulo de Cristo, eu estou falando de discípulo de Cristo, não é aqueles que frequentam a igreja, não é aqueles que dizem que são crentes. Eu estou falando de discípulo de Cristo, porque ele ensinou que os seus discípulos, eles iriam sobreviver, iriam suportar a luta, a prova, perseguições, a adversidade, através da palavra e através da oração para a glória de Deus. E hoje nós estamos vivendo no nosso tempo dos crentes mimimi, né? Ninguém pode mais nem tocar, que já é só misericórdia. Imagina, irmão, na época de Pedro, de João. Imagina você ser colocado em uma ilha por amor à palavra de Deus. Você já imaginou? Quem aqui já pensou, meus amados irmãos? Paulo, como pregar o Evangelho, Silas também.
anunciando o ano aceitável do Senhor, anunciando a palavra, rasgaram as suas vestes, apanharam com vara, foram colocados na prisão como malfeitores. E o que era que eles estavam fazendo, irmão, lá na prisão? Murmurando, reclamando. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos 16, 25, Paulo e Silas estavam lá na prisão. Foram, meus amados irmãos, lá com seus pés no tronco, mas perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando a Deus e cantando hino para louvar e glorificar o Senhor. Irmão, não é tempo de murmurar, não é tempo de reclamar, é tempo de adorar, é tempo de orar, é tempo de glorificar e cantar hinos a Deus. Grande Deus, aleluia, Senhor. Mas a igreja ainda não entendeu. É orando, clamando, suportando a pressão e rumo às mansões celestiais, rumo à promessa que Ele nos fez, que é céu. Quem quer ir morar com Ele, meus amados irmãos, quem quer estar com Ele na glória, vai ter que suportar as lutas, provas, a adversidade e se manter santo nesta terra para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. E eles venceram. Não venceram porque diziam que tinha Deus. Eu já tenho Deus, Deus está comigo. Não. A minha Bíblia gosta, a sua também. Os vencedores são aqueles que obedecem à palavra de Deus e têm uma íntima comunhão com Ele para a glória de Deus. Aleluia, glória de Deus. Por que, irmão Salinho, você diz isso? Mateus 7, 21, 22, 23 é bem claro, irmão. Olha só, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Tem alguém nesta noite que deseja no fundo da sua alma fazer a vontade de Deus, renunciar a si mesmo, negar suas próprias vontades, negar o seu querer, só para agradar a Deus, irmão? É fácil, irmão? É fácil negarmos a nós mesmos, as nossas vontades, o nosso querer, só para aceitar a vontade dele? É fácil, irmão? É não. Mas o Espírito Santo nos ajuda, o Espírito Santo nos fortalece, e se nós desejarmos, João vai dizer que os seus mandamentos não são pesados, nós podemos sim cumprir os mandamentos de Deus e a sua vontade aqui nesta terra para a glória dele. Aleluia, Jesus. Então aprendemos que se nós quisermos sermos mais que vencedores, nós iremos vencer através da palavra e através da oração. Lucas, aliás, Marcos, capítulo 9, versículo 29, Jesus vai dizer também que tem caixa de demônio só sai com quem, irmão? Jejum e oração. Só sai com quem, irmão? Jejum e oração. E aí, agora eles vão perguntar: estamos jejuando? Estamos orando? Estamos lendo a palavra? Estamos cumprindo a vontade de Deus? Preste atenção que tudo anda junto. Eu sei que tem alguns que já têm algum tipo de comorbidade que eles não podem mais jejuar. Isso é compreensível. Mas agora orar e ler a palavra não tem desculpa. Irmão, não sei ler Bíblia em áudio. Escuta a Bíblia em áudio, Deus vai te abençoar também para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. E aqui eu quero, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, que diz: e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Versículo 43 vai dizer que toda alma havia temor, e o Senhor fazia sinais, prodígios através da vida dos apóstolos. Quem ainda crê nos sinais de Deus? Quem ainda crê em milagres, em providência de Deus? Quem ainda crê que Deus faz acontecer aonde não está acontecendo? Os irmãos creem nisso nesta noite? Porque eu creio que o Deus que eu estou anunciando Ele aqui, Ele é capaz de fazer muito mais além daquilo que pensamos, ou pedimos, ou imaginamos, para a glória dele. Aleluia, Jesus. Então nós aprendemos que a oração anda junto com a palavra e também anda junto com o jejum. E aqui eu quero me deter, meus amados irmãos, na oração. Esses dias, recentemente, eu trouxe uma palavra aqui que não é só simplesmente orar. Orar por orar, qualquer um ora. Orar por orar, qualquer um pede algo a Deus. Eu estou falando de uma oração que agrade a Deus. Eu estou falando de uma oração
que venha verdadeiramente subir acima desse telhado e chegar até os céus, até os ouvidos de Deus, e o Senhor